Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário Evangelho de São Mateus, 68º encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 20, do versículo 17 a 28. Façamos nossa leitura. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos em particular. Durante a caminhada, disse para eles: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo. No terceiro dia, ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus então disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele mesmo preparou. O Pai mesmo preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês. Quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Vamos agora fazer o comentário a este texto de São Mateus. Versículo 17. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos em particular, e durante a caminhada disse-lhes: Por 3 vezes Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. E por 3 vezes ele não foi compreendido. Na primeira vez, Jesus encontra a oposição de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 22 a 23. Na segunda vez, quando Jesus fala da sua paixão, os discípulos queriam saber quem era o maior. Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27. Agora, na terceira vez, com a pergunta dos filhos de Zebedeu, isto é, a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Então, neste momento, a mãe de Tiago e João se presta a pedir a Jesus que seus filhos pudessem fazer parte do reino, sentando à direita e à esquerda de Jesus. A mãe, aqui, ela vem instrumentalizada pelos 2 filhos. Visto que ela se aproxima de Jesus de joelhos, atitude de humildade, e faz o pedido, trazendo
ao seu lado, humildemente, seus 2 filhos. Jesus pergunta: o que você quer? Referindo à mãe. Depois Jesus responde aos 2: vocês não sabem o que estão pedindo. Se referindo agora a Tiago e João. Subir a Jerusalém é uma expressão: se sobe para Jerusalém, se desce de Jerusalém. Jesus irá então falar da sua paixão, morte e ressurreição. Versículo 18. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes, aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte. Jesus se refere aqui à sua morte. Vai acontecer em Jerusalém. Fala que em Jerusalém as autoridades religiosas irão condená-lo à morte. Ele se refere a si mesmo, o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem, será entregue. O verbo na voz passiva revela que ele sofre a ação das autoridades. São elas autores da condenação de Jesus. Mas quais autoridades? Chefes dos sacerdotes, as autoridades do templo, os doutores da lei, aqueles que têm o poder de interpretar a Torá. E o julgamento fundado nas leis judaicas. Essas autoridades serão responsáveis pela decisão da morte de Jesus. Enquanto Jesus pensa em sua morte, os discípulos pensam em suas honras pessoais e mundanas. O caminho da glória passa pelo caminho da humilhação. Eles deverão de aprender isso. Versículo 19. O entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo. No 3º dia ele ressuscitará. As autoridades judaicas irão condenar Jesus à morte, mas o farão por meio dos pagãos romanos, que serão os executores da decisão no caso das autoridades judaicas. Eles não querem ver Jesus como um mártir judeu, mas querem ver Jesus condenado por um crime político. Assim, lavavam as mãos, não se responsabilizando com a morte de Jesus. Aqui mostra a artimanha das autoridades judaicas. Os pagãos irão tomar Jesus, que sofre nas mãos deles sofrimento moral, zombar dele, sofrimento físico, flagelação e a pena capital, a cruz. Aqueles que zombavam de Jesus, no final, serão zombados por Deus, que ressuscita Jesus depois de 3 dias. Versículo 20. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. A cena veio interrompida com a presença da mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu. O anúncio da paixão de Jesus não despertou preocupação dos discípulos. Não houve nenhum apoio a Jesus. Agora a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus a fim de pedir-lhe algo. Os 3 verbos se referem a uma movimentação da mulher. Aproximou, ajoelhou e pediu. O sentido parece de oração, uma atitude de respeito diante de Jesus, mas com uma intenção de pedir função, um cargo. Os discípulos se servem da mãe para comover Jesus. A referência de Jesus sobre a ressurreição faz lembrar a sua instrução sobre a recompensa no reinado futuro. Mateus capítulo 19, versículo 27 a 30. Os discípulos não estão preocupados com Jesus, mas com a posição deles no reinado futuro. Versículo 21.
Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: promete, isto é, manda, que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita, o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus se dispõe a atender a pergunta, a súplica da mulher de Zebedeu. A tradução da Bíblia Pastoral é fraca, promete, mas outras traduções são melhores, ordena, manda. Aqui se pensa de um poder de cima para baixo. Daí a ordem como súplica. Manda, exercendo o poder que justifica o poder que se impõe. Jesus pensa de um poder redentor, de baixo para cima. Para a mãe e os filhos de Zebedeu, a meta é a ambição, de cima para baixo. Não a partir da perspectiva de Jesus, que é serviço, ser servidor de todos. O pedido da mãe é impróprio para o momento devido ao anúncio da paixão, morte e ressurreição. Ela usa o imperativo, ordena, manda. Ao usar o imperativo, revela que a mulher sabe que Jesus sairá vitorioso e os discípulos terão parte no reino. Mateus capítulo 19, versículo 28. Mas eles querem o trono agora. Mas ter parte com Jesus não se trata de dominação, prestígio e influência. Sentar à direita ou à esquerda são cargos de honra e de grande importância. Versículo 22. Jesus então disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus rejeita o pedido e se refere agora diretamente aos dois, denunciando a pretensão deles. Os discípulos devem participar do destino do Mestre, de Jesus, seu sofrimento e morte, aqui simbolizado pelo cálice, referindo à sua morte. A resposta dos discípulos Tiago e João diante da pergunta de Jesus, se eles podem participar, estão dispostos ao sofrimento de Jesus, né? Esse sofrimento que irá passar pelo cálice, é que Jesus vai ao encontro do Pai, da sua vontade. Eles dizem que sim. Versículo 23. Então Jesus disse: vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou. Jesus declara que os discípulos que se declararam solícitos e prontos a beber o cálice irão realmente participar do seu destino e humilhação, como sofrimento, mas que é o Pai que tem a tarefa de introduzir no reino do céu e colocá-los numa posição de honra, não Jesus. O caminho da glória passa pelo caminho da cruz. Mesmo aqueles que se uniram a Jesus no caminho da cruz não possuem direitos adquiridos sobre certos lugares de honra no reino de Deus. Mas isso compete só ao Pai. Só o Pai pode determinar o que eles pediram por intermédio, que Tiago e João pediram por intermédio da sua mãe, e foi instrumentalizada. A Jesus cabe a missão de manifestar a presença da salvação, anunciando o reino dos céus, chamando a conversão e a fé do Evangelho. Jesus deve fazer a vontade do Pai em sua missão, revelar a autoridade suprema do Pai na ordem da salvação. Versículo 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Os outros discípulos, diante da pretensão de Tiago e João, consideram o procedimento desses apóstolos como desonesto, visto que eles ainda não haviam determinado entre eles quem é o maior. Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34.
Será que eles pretendem superar a Pedro e passar de segundos a primeiros? Quando Mateus escreve seu evangelho, já havia cumprido em Tiago essa predição, porque ele morreu à espada e se tornou mártir. Atos capítulo 2, versículo 2. Mas não se cumpriu em João, onde ele passa pela paixão sem o martírio. Vemos aqui um exemplo de que nem tudo o que podemos é atendido. Nem tudo o que pedimos vem atendido. Versículo 25. Mas Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem que os governantes das nações têm poder sobre elas. E os grandes têm autoridade sobre elas. Jesus passa para a instrução de seus discípulos sobre a questão do poder. O reino de Deus é uma comunidade de servidores. Jesus então chama e relembra a vocação, para ser discípulos. Então, quando Jesus chamou-os para ser discípulos, também agora chama para falar sobre a autoridade na igreja. O governo do mundo se funda no sistema hierárquico em que os que detêm o poder exercem em seu benefício. Repetindo, o governo do mundo se funda no sistema hierárquico em que aqueles que detêm o poder exercem o poder em benefício próprio. Eles dominam, tiranizam e por isso são condenados e denunciados por Jesus. Assim, os governantes, os chefes e os grandes tiranizam o mundo, fazendo pesar o seu poder sobre os súditos. O fato de ser tiranos revela o abuso de poder que exercem sobre as nações, os povos. Este modelo de tiranos não é modelo para a igreja, a comunidade dos discípulos. Versículo 26. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. Na igreja não há poder despótico, nem deveria haver. Isto é, um poder que não deve ser manifestado na ostentação das vaidades pessoais, mas com espírito de serviço, diaconia. Aqueles na igreja que quiserem ser grandes devem ser servos, servidores, humildes. A igreja deve se esvaziar de todo domínio despótico, de todo senhorio. Não dominar, mas servir. Aquele que quiser ter poder deverá despojar-se do poder. O verbo deve ser tomado no imperativo. É uma condição necessária e ordenativa para a igreja. Então, não deve ser assim, de forma nenhuma. Versículo 27. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se servo de vocês. O que quiser ser o primeiro deve ser o último. O espírito é de serviço. Uma lei de abandono, entrega total aos outros. A hierarquia, a ordem na igreja, táxis, e a autoridade são mantidos na igreja, mas vem esvaziada de caráter de dominação e senhorio. Não se trata de dominar, mas de servir. No Novo Testamento, não existe no Novo Testamento a palavra hierarquia.
Esta palavra é uma palavra que foi cunhada por Pseudo Dionísio Areopagita no final do século V, início do século VI. Até então, o que se entende por hierarquia era entendida como ordem, ordenamento, isto é, taxis. Versículo 28. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus se apresenta como exemplo do servidor. Ele não veio para ser senhor, mas ser servo. Veio para servir. O Senhor é aquele que é servido, mas Jesus, como Senhor, veio para servir. Sua missão é destinada a servir. O serviço de Jesus chega até o extremo, até a morte. Podemos entender, dentro da visão profética do Antigo Testamento, a questão do resgate. O servo de Javé, do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10, é aquele que sacrifica-se a si mesmo a fim de expiar o pecado do povo. Sacrifício pessoal que se dá em benefício dos outros. Isaías capítulo 53, versículo 11. Jesus é, pois, o Filho do Homem, que coloca a si mesmo a serviço da humanidade para a libertação do pecado. Por muitos de Jesus. Significa morrer no lugar de morrer para o benefício dos outros. O resgate de Jesus é para a vida dos outros. Um pagamento que liberta e livra os outros do pecado. Muitos revela aqui o resgate libertador de Jesus. Então esse é o comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.